Eu sempre fui cético quando o assunto era paranormal. Para mim, tudo tinha uma explicação lógica, tudo podia ser explicado pela razão ou, no máximo, pela ciência. Mas o que aconteceu comigo mudou completamente a minha forma de ver o mundo e, desde então, nunca mais fui o mesmo. Minha história começa em uma noite comum, depois de um dia longo de trabalho. Eu morava sozinho em uma casa antiga, uma construção de aproximadamente 50 anos, que eu havia comprado pouco tempo antes. Ela era perfeita para mim, silenciosa e afastada da cidade, em um bairro tranquilo no interior de São Paulo. A casa, embora um pouco desgastada pelo tempo, tinha um charme rústico que me encantou desde o início. Não havia nada ali que me causasse medo, ou pelo menos eu não achava que havia. Naquela noite, eu estava mais cansado do que o normal. Após o trabalho, fiz uma refeição simples, tomei um banho e me preparei para dormir. O clima estava um pouco mais fresco do que nos dias anteriores, e a casa estava completamente silenciosa. O único som que se ouvia era o leve zumbido da geladeira na cozinha. Fechei os olhos e logo comecei a adormecer, mas, de repente, fui acordado por um som estranho. Um som baixo, mas inconfundível, passos pesados. Eles vinham de algum lugar perto, talvez do corredor, mas eu não conseguia entender de onde exatamente. Eram passos pesados, com o som abafado de quem caminha com botas. Eu pensei, a princípio, que poderia ser apenas algum ruído comum, algum estalo da casa velha. Talvez a madeira dos pisos estivesse se expandindo devido ao frio. Mas os passos começaram a se aproximar. O som foi ficando mais nítido e, pior, mais próximo de onde eu estava. Eu estava deitado na cama, imóvel, sem saber o que fazer. O som dos passos ecoava no corredor, como se alguém estivesse andando lentamente, mas sem fazer qualquer esforço para ser discreto. A cada passo, minha mente ficava mais alerta, tentando encontrar uma explicação racional. Poderia ser algum animal, mas não fazia sentido. Eu não tinha animais em casa e, além disso, o som não parecia ser de patas de um cachorro ou qualquer outro animal doméstico. Era humano. Ou algo parecido com isso. Congelei na cama, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo era apenas fruto da minha imaginação. Mas, à medida que os passos se aproximavam do meu quarto, o desconforto crescia. Eu senti algo estranho no ar, como se uma pressão invisível estivesse tomando conta do ambiente. De repente, os passos pararam bem na porta do meu quarto. Eu estava deitado, sem coragem para me mover, com o coração batendo acelerado. O que diabos estava acontecendo? Com o tempo, o som dos passos cessou. A casa voltou a ficar em silêncio. Eu tentei ignorar, mas não consegui. Fiquei imóvel, com os olhos arregalados, tentando entender o que havia acontecido. Depois de alguns minutos que pareceram horas, me forcei a fechar os olhos e voltar a dormir, mas a sensação de que algo estava errado permaneceu. Eu não conseguia entender o que havia acontecido. Tentei racionalizar, talvez fosse apenas o vento ou alguma outra explicação simples. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. A luz do sol entrava pela janela e eu me sentia estúpido por ter ficado tão assustado. Eu dizia a mim mesmo que era apenas uma alucinação. Como poderia acreditar que algo sobrenatural tinha acontecido? A mente humana é uma coisa curiosa, e, às vezes, nos leva a ver ou ouvir coisas que não existem. Eu queria acreditar nisso, mas algo me dizia que não era bem isso. À noite, eu me preparei para dormir novamente, mas a lembrança dos passos ainda estava fresca em minha mente. Como uma sombra, ela pairava sobre mim, me impedindo de descansar. Eu tentei me convencer de que seria diferente, que eu estava apenas paranoico. Mas, quando deitei na cama, o clima parecia diferente. A casa estava mais fria, muito mais fria do que a noite anterior. E, então, os passos começaram novamente. Dessa vez, eles estavam mais rápidos. Eram passos pesados e decididos, como se alguém estivesse marchando pelo corredor. Meu coração começou a bater mais rápido, e eu senti um calafrio tomar conta do meu corpo. Olhei para o relógio. Eram exatamente 2 horas da manhã. Eu tentei me convencer de que estava apenas sonhando, mas o som era muito real. Eu podia ouvir os passos se aproximando, desta vez mais pesados e mais próximos. Quando a sensação de medo já estava me consumindo por completo, a porta do meu quarto se abriu.
Eu não tinha ouvido a maçaneta girar, mas a porta estava completamente aberta, e o frio estava mais forte. Eu me levantei rapidamente e acendi a luz. Mas, para minha surpresa, não havia ninguém lá. O corredor estava vazio, e o som dos passos havia cessado. Eu estava tremendo, mas não queria acreditar no que acabará de acontecer. Eu tinha que estar ficando louco, isso não fazia sentido. Fui até o corredor, meu coração ainda batendo rápido, e olhei para todos os lados. Não havia nada. No entanto, o ar estava gelado, e uma sensação de pressão estava no ambiente, como se alguém ou algo estivesse me observando. Passei a mão pela parede, tentando me acalmar, mas, assim que toquei a superfície fria, a temperatura do corredor caiu ainda mais. Era uma sensação desconfortável, como se uma corrente de ar tivesse se formado do nada. Eu fui até a sala de estar, tentando afastar a sensação de pavor que tomava conta de mim. Mas, ao olhar para a parede, algo chamou minha atenção. Uma sombra escura passou rapidamente, cruzando meu campo de visão. Eu congelei. Não sabia o que era, mas a sensação de estar sendo observado foi imediata. Olhei para o relógio, já sem saber o que fazer, e percebi que horas haviam se passado em um piscar de olhos. Decidi sair de casa naquele momento, mas, antes de fazer qualquer coisa, olhei pela última vez para o corredor. Estava vazio. No dia seguinte, conversei com um vizinho, um homem idoso que morava na casa ao lado. Perguntei a ele se sabia algo sobre a história da minha casa, talvez algo que pudesse explicar os estranhos acontecimentos. Foi quando ele me contou que a casa tinha uma história obscura. Anos atrás, a antiga dona da casa havia morrido de forma misteriosa. Ela morava ali com o marido, e ninguém soubera exatamente o que aconteceu. O corpo dela foi encontrado em circunstâncias inexplicáveis, e o marido havia desaparecido logo depois. Os vizinhos diziam que ele estava envolvido em algo que ninguém queria saber. Desde então, a casa ficou marcada como um lugar de mistério. Pessoas que moravam lá antes de mim relataram sentir presenças estranhas e ouvir sons inexplicáveis, mas nunca ninguém soubera o que de fato acontecia. O vizinho me aconselhou a sair dali o mais rápido possível, mas, para ser honesto, naquele momento eu já sabia que eu não poderia ficar mais um dia sequer naquela casa. Logo, tomei a decisão de me mudar. Quando deixei a casa, não sabia se estava fugindo de algo real ou apenas da minha própria mente. Mas uma coisa eu sabia: a casa, com seus corredores vazios e os passos que ecoavam pela noite, nunca mais me deixou em paz. Eu nunca mais pude olhar para uma casa velha sem sentir o arrepio de lembrar daquilo. O que aconteceu naquela casa não pode ser explicado, mas posso dizer com certeza: o que vivi não foi uma coincidência. E desde aquele dia, minha visão sobre o paranormal mudou completamente. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Desde pequeno, sempre fui fascinado por aventuras ao ar livre. Acampamentos, trilhas e noites sob as estrelas eram parte da minha rotina de férias, sempre com os amigos. Nunca fui do tipo que acreditava em lendas urbanas ou histórias assustadoras. Para mim, tudo aquilo não passava de boatos, algo que a gente conta ao redor da fogueira para dar um pouco mais de emoção. Mas, em 2015, minha visão sobre essas histórias mudou para sempre. Foi em uma dessas férias de verão que decidi acampar com alguns amigos em uma área que eu já conhecia, o Parque Nacional de Shenandoah, na Virgínia. Era um lugar perfeito para quem buscava natureza, paz e silêncio. Além disso, era relativamente perto da nossa cidade, o que facilitava a logística. Não sabíamos ainda que essa viagem se tornaria o evento mais estranho e inexplicável das nossas vidas. A viagem começou como qualquer outra. Eu e meus amigos, Rodrigo, Henrique e João, chegamos ao parque no final da tarde, prontos para montar nossas barracas e aproveitar a noite. A temperatura estava agradável, e o céu estava limpo, sem nenhuma nuvem à vista.
O local era perfeito para uma noite de descanso ao redor da fogueira, como sempre fizemos nas nossas idas anteriores. O ambiente parecia acolhedor, com a vegetação densa ao redor e o som da natureza completando a paisagem. Achávamos que seria uma experiência tranquila. Montamos as barracas, preparamos o jantar e começamos a conversar sobre a vida, planos para o futuro, e outras coisas que geralmente surgem durante uma noite de acampamento. Nada parecia fora do normal. A fogueira estava acesa, e o crepitar da madeira dava uma sensação de conforto e segurança. Mas, como sempre, o assunto acabou sendo desviado para histórias de terror. Eu, cético como sempre, ouvia as histórias dos outros com um sorriso no rosto, achando engraçado o quanto eles podiam se assustar com coisas tão banais. Mas havia algo diferente naquela noite. Um sentimento estranho que, embora eu não pudesse explicar de imediato, ficou no ar. Talvez fosse apenas a escuridão da floresta, ou o fato de estarmos em um lugar um pouco mais isolado, mas algo me incomodava. Mesmo assim, resolvi ignorar a sensação. A noite estava começando, e estava tudo bem. Depois de algum tempo, todos começaram a se acomodar para dormir. Eu ainda estava acordado, olhando para as chamas da fogueira, pensando na vida e tentando relaxar antes de me deitar. Decidi, então, fazer uma breve caminhada para esticar as pernas. Como o acampamento ficava próximo à beira da floresta, fui em direção a uma trilha que eu já conhecia. A ideia era dar uma caminhada rápida e voltar logo, sem me afastar muito do grupo. A trilha era escura, mas eu estava acostumado com o caminho. O som da floresta parecia mais intenso à medida que eu me afastava do acampamento. O canto dos grilos e o farfalhar das folhas ao vento eram os únicos sons que preenchiam o ar. Eu estava completamente imerso naquela sensação de isolamento, que paradoxalmente me trazia paz. Andei por uns 10 minutos, até sentir que estava suficientemente distante para realmente aproveitar a tranquilidade daquele lugar. Parei por um instante, respirei fundo e olhei para o céu, que estava completamente limpo. Só eu e a natureza. Foi então que ouvi o primeiro som que me fez arrepiar. Passos. Passos atrás de mim. Eles eram lentos, mas pesados. Era como se alguém estivesse me seguindo. Pensei que talvez fosse algum dos meus amigos, tentando me pregar uma peça, mas ao olhar para trás, não vi ninguém. O som continuou, mais intenso agora, como se realmente estivesse alguém a poucos metros de distância. Olhei para a floresta ao meu redor, tentando discernir qualquer movimento, qualquer sombra, mas não vi nada. O vento havia parado, e o som das folhas que antes estavam balançando sumiu. Era como se a floresta tivesse ficado em silêncio total, exceto pelos passos que continuavam a seguir os meus. Senti uma pressão no peito, como se algo não estivesse certo. Eu deveria voltar para o acampamento, mas algo me dizia que não era o momento de correr. Decidi continuar a caminhada, sem olhar para trás, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas a minha mente pregando peças. Mas o som dos passos continuava, se aproximando mais e mais. Eu conseguia ouvi-los agora com clareza, passos pesados e arrastados, como se alguém estivesse andando descalço, com dificuldade. O medo começou a tomar conta de mim, e foi quando ouvi algo ainda mais estranho, uma voz. A voz era baixa e arrastada, mas eu a ouvi claramente dizendo meu nome. Lucas. Aquela voz. Não consigo descrever o que senti. A sensação de que algo estava errado, de que eu não deveria estar ali, tomou conta de mim de forma avassaladora. Era como se alguém estivesse me chamando, mas não havia ninguém por perto. O pior é que a voz não parecia vir de um lugar específico, parecia vir de toda a floresta ao mesmo tempo, um eco distorcido e quase sobrenatural. Fui tomado por uma urgência que não sabia de onde vinha, e foi aí que uma ideia me atingiu. Eu precisava voltar para o acampamento imediatamente. Não pensava mais em nada, só queria sair daquele lugar o mais rápido possível. Virei-me rapidamente e corri, sem me preocupar em olhar para trás. O som dos passos ainda estava lá, agora acompanhando cada um dos meus movimentos. Era uma corrida frenética, meus pés batendo no chão enquanto eu tentava desesperadamente alcançar o acampamento. Quando finalmente cheguei à clareira, a luz da fogueira parecia mais reconfortante do que nunca. Eu estava ofegante, com o coração disparado. Meus amigos estavam lá, conversando, sem perceber o que eu havia acabado de vivenciar.
Fui até a fogueira, mas algo ainda não estava certo. Percebi que a atmosfera estava diferente. Algo me dizia que algo havia mudado enquanto eu estava na floresta. Quando olhei para as barracas, notei algo estranho. Minha mochila estava virada, com alguns objetos espalhados pelo chão, como se alguém tivesse mexido nela. Mas o mais bizarro de tudo foi ver que uma das barracas estava aberta, a porta completamente desfeita, como se alguém tivesse entrado ali. Tentei contar aos meus amigos o que havia acontecido, mas eles riram, achando que eu estava apenas com medo ou que estava tentando fazer uma brincadeira. Eu sabia, no fundo, que o que eu tinha vivido era real. Não era uma alucinação, nem um truque. Havia algo naquela floresta, algo que não conseguimos entender. Todos riram e disseram que era só o cansaço da caminhada, mas eu sabia que algo estava fora do lugar. Aquela noite, ao tentar dormir, não consegui relaxar. A sensação de estar sendo observado não me deixou em paz. Mesmo com a fogueira apagada e o silêncio da noite, eu não conseguia afastar a impressão de que algo, ou alguém, estava ali, nas sombras, aguardando. Na manhã seguinte, depois de uma noite mal dormida, decidimos desmontar o acampamento e voltar para casa mais cedo. Nenhum de nós falou muito sobre o que aconteceu naquela noite, mas o silêncio dizia tudo. Sabíamos que a experiência na floresta tinha sido algo além do comum, algo que jamais poderíamos explicar. Nunca mais voltei àquela parte do parque. Shenandoah ainda é um lugar bonito, mas, para mim, ele carrega uma sensação de mistério que nunca vou esquecer. E, embora meus amigos ainda duvidem, eu sei que o que vivi naquela noite foi real. Algo estranho e inexplicável aconteceu na floresta, e até hoje me pergunto o que realmente me seguiu naquela trilha. Se havia algo mais lá, algo além do que os olhos podem ver, eu não sei. Mas sei que, a partir daquela noite, minha visão sobre o paranormal mudou para sempre. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu nunca fui alguém facilmente assustado. Sempre achei que essas histórias de fantasmas e assombrações eram apenas mitos ou exageros de pessoas que tinham uma imaginação fértil. Mas tudo mudou quando me mudei para o condomínio no centro da cidade. Aquele lugar, que eu inicialmente via como uma oportunidade de começar uma nova fase da minha vida, se tornou o cenário de algo que jamais vou esquecer. Eu me mudei para o apartamento no quarto andar, um imóvel relativamente simples, mas bem localizado e acessível. A mudança foi empolgante. Estava começando um novo trabalho e queria sair da casa dos meus pais para conquistar minha independência. No começo, tudo parecia normal. O apartamento estava bem conservado, e os vizinhos eram educados, embora a maioria parecesse muito reservada. Nos primeiros dias, passei meu tempo ajeitando tudo, organizando a casa e curtindo a nova liberdade que sentia. Mas logo comecei a perceber algumas coisas estranhas. No início, pensei que fosse minha imaginação. Como eu estava me adaptando ao novo ambiente, qualquer ruído que não fosse familiar já me causava certo desconforto. O primeiro sinal veio uma noite, quando estava assistindo a um filme no sofá. Eu ouvi passos no corredor. Estranho, porque o prédio estava praticamente vazio naquele horário, e as escadas e corredores eram bem silenciosos àquela hora. Eu me levantei, fui até a porta e, ao abrir, não encontrei ninguém. Fiquei com a sensação de que alguém havia passado correndo pelo corredor, mas não consegui identificar nada. Nos dias seguintes, os sons continuaram. Passos, às vezes arranhões na parede, como se algo estivesse sendo arrastado de um lado para o outro. Eu tentei não dar muita atenção, pensando que talvez fosse o barulho das instalações antigas ou até mesmo algum problema com a estrutura do prédio. Os vizinhos não pareciam notar nada estranho, e quando mencionei isso a um deles, o senhor da casa ao lado simplesmente sorriu e disse: "Aqui é um prédio velho. Tudo faz barulho." A sensação de estranheza foi aumentando. Chegava um ponto onde eu sentia uma presença em algumas partes do apartamento, um peso no ar, como se algo estivesse me observando. Não gostava de andar pelo corredor durante a noite, especialmente perto do espelho que ficava em uma das paredes.
Havia algo naquelas paredes que me dava arrepios, uma sensação de desconforto profundo, como se o lugar tivesse uma energia pesada que eu não conseguia compreender. Foi em uma noite específica que as coisas tomaram uma virada definitiva. Eu estava deitado na cama, já tarde, quando um som de batidas na porta me acordou. O relógio marcava quase 3 da manhã, e eu estava profundamente dormindo. O som foi claro e nítido, como se alguém estivesse batendo na minha porta. Eu me levantei rapidamente, com o coração disparado, mas quando abri a porta, não havia ninguém. O corredor estava vazio. De novo, pensei que fosse algum trote de vizinhos ou brincadeira, mas a sensação de estar sendo observado estava mais forte do que nunca. Ao voltar para o quarto, olhei para o espelho que ficava no corredor, perto do meu quarto. Algo me chamou a atenção. Eu poderia jurar que o reflexo estava ligeiramente distorcido. Olhei mais de perto, mas não vi nada de anormal, então tentei me acalmar e voltei para o meu quarto. Porém, a sensação de inquietação permaneceu. Eu mal conseguia dormir, e sempre que fechava os olhos, uma imagem se formava na minha mente. Uma mulher de cabelos longos, com roupas antigas, andando pelo corredor. Eu sabia que não era uma memória minha, mas algo parecia me forçar a visualizar isso. A situação piorou nas semanas seguintes. Passei a ter pesadelos quase todas as noites. Eu via a mulher, mas não era só ela. Às vezes, o sonho parecia real demais, como se eu estivesse vivendo em outra época, em um lugar muito diferente daquele apartamento. Eu via os corredores do prédio, mas não eram como os conhecia. Eles estavam mais antigos, a iluminação era fraca, e as paredes pareciam envelhecidas. Às vezes, acordava de madrugada e sentia a presença de alguém ao meu lado, como se alguém estivesse sentado na beira da cama. Eu tentava me convencer de que era apenas minha mente pregando peças, mas a sensação de que não estava sozinho no apartamento só aumentava. Em uma dessas noites, decidi que precisava investigar. Não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim queria entender. Perguntei aos vizinhos mais antigos sobre o passado do prédio. A princípio, ninguém parecia disposto a falar muito, mas, com o tempo, comecei a ouvir histórias isoladas. Um senhor de idade, que morava no andar de baixo, me contou que o prédio foi erguido em um terreno onde antes existia uma antiga casa de família, que havia sido destruída por um incêndio há muitas décadas. A casa havia pertencido a uma mulher que, segundo ele, nunca havia sido encontrada após o desastre. Havia boatos de que ela teria morrido no incêndio, mas ninguém sabia ao certo. Com isso, a história começou a fazer mais sentido. Tudo parecia se encaixar. A mulher do espelho, as aparições nos meus pesadelos, a sensação constante de que algo estava fora de lugar. Eu estava morando em um terreno com uma história trágica e assombrada. Ao pesquisar mais, descobri que outros moradores do condomínio também haviam tido experiências semelhantes. Alguns falavam de barulhos à noite, outros de sombras inexplicáveis nos corredores. Mas ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, ou o que deveria ser feito. Eu não conseguia mais ficar no apartamento. A pressão psicológica e as experiências sobrenaturais se tornaram insuportáveis. Decidi procurar outro lugar para morar, mas o medo e a sensação de que algo ainda me perseguia nunca me abandonaram. Até hoje, quando passo pelo antigo condomínio, sinto um arrepio na espinha e não consigo deixar de olhar para os prédios, imaginando se o espírito daquela mulher ainda está lá, à espera de algo que nunca será resolvido. Eu, que sempre fui cético em relação ao paranormal, não posso mais negar o que vivi. O que aconteceu no condomínio não pode ser explicado pela razão. É uma história que carrego comigo, algo que eu não queria acreditar, mas que sei que aconteceu. E, por mais que eu queira esquecer, sempre haverá algo dentro de mim que se lembra daqueles corredores escuros e do reflexo daquela mulher, que ainda me assombra, mesmo quando os olhos se fecham para o sono. Por favor,
Deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu estava na faculdade há alguns meses quando começou a acontecer. Eu nunca fui uma pessoa muito supersticiosa ou propensa a acreditar em coisas sobrenaturais, mas, naquela noite, algo mudou. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível, como se fossem apenas pequenas anomalias no cotidiano. Tudo aconteceu na noite de quinta-feira. Eu estava tentando passar o tempo estudando para um exame de estatística, um daqueles momentos em que você se sente completamente exausto e mentalmente sobrecarregado. O prédio estava quieto, exceto pelo som de meu lápis riscando o papel. O edifício parecia vazio e frio, com as luzes fluorescentes acima de mim projetando sombras alongadas na parede. De repente, ouvi um leve estalo no corredor. Pensei que fosse apenas o vento ou algum barulho que veio do andar de cima, mas o som foi tão nítido que fez com que meu coração pulasse por um segundo. Olhei para a porta, esperando ver um dos meus colegas de classe ou um professor. No entanto, não havia ninguém. O silêncio retornou quase imediatamente. Eu voltei ao meu estudo, tentando afastar aquela sensação estranha de que estava sendo observado. Mas, conforme o tempo passava, comecei a ouvir mais sons, passos. Passos que soavam como se fossem de alguém usando sapatos pesados, passos que pareciam vir de longe, ecoando pelo corredor vazio. Naquele momento, senti um arrepio subir pelas minhas costas, como se estivesse passando por um lugar que não era mais meu. Meu primeiro impulso foi ignorar, racionalizando que o som poderia ser apenas o resultado de alguma instalação do edifício. Mas o problema era que os passos não seguiam um ritmo normal, nem pareciam ser de uma pessoa caminhando com pressa ou casualmente. Eles soavam como passos hesitantes, como se a pessoa estivesse andando com dificuldade, como se estivesse cambaleando ou arrastando os pés. Com o passar dos minutos, o barulho se intensificou, como se o som estivesse se aproximando. Cada passo era mais alto e mais pesado, como se alguém estivesse andando diretamente em minha direção, embora eu soubesse que não havia ninguém ali. Eu tentei ignorar, mas a tensão em meus ombros começou a aumentar. Minha mente começou a se encher de perguntas. Quem ou o que estava naquele corredor? Finalmente, levantei-me e caminhei em direção ao som, sem saber muito bem o que estava esperando encontrar. O corredor estava deserto, como antes. As portas de sala estavam todas fechadas, com suas placas penduradas a meio caminho para baixo, e uma luz fraca piscando na extremidade do corredor. A iluminação parecia fraca e doentia, fazendo as sombras se esticarem de maneira ainda mais sinistra. Foi então que eu percebi que estava sozinho de verdade, muito sozinho. E foi quando me virei para voltar ao meu lugar que percebi. Uma silhueta surgiu na extremidade do corredor, quase de forma quase imperceptível. Era uma figura alta, curvada, com contornos indistintos que pareciam se misturar com a escuridão. Parecia ter uma forma humana, mas havia algo estranho nela, como se estivesse distorcida ou incompleta. Os detalhes eram vagos, como se eu estivesse vendo uma sombra projetada diretamente na parede, mas havia uma presença que eu simplesmente não podia ignorar. Meu coração disparou e eu fiquei parado por um momento, com um frio na barriga que me fez perceber o quão tenso e assustado eu estava. A figura começou a se mover vagarosamente em minha direção, como se estivesse deslizando pelo chão, um movimento que não parecia humano, mas sim quase sobrenatural. A sensação era como se eu estivesse vendo algo que não deveria estar ali, como se estivesse pisando em um território que pertencia a outra dimensão. Eu senti uma espécie de gelidez penetrando meu corpo, como se o ar ao redor estivesse ficando mais espesso. Minhas mãos começaram a suar, e por um momento, eu quase esqueci como respirar. Tentei reunir forças para correr ou gritar, mas meu corpo parecia petrificado, incapaz de reagir. À medida que a figura se aproximava, percebi que estava ficando mais nítida, embora ainda parecesse etérea, como se uma cortina de fumaça estivesse se dissipando à medida que ela se movia. Cada passo fazia o chão render e o som ecoar de forma inquietante pelo corredor. Eu consegui perceber um leve brilho na face da figura,
como se fosse um olhar vazio ou uma expressão de vazio absoluto. Não havia olhos ou rosto reconhecível, apenas uma aparência sombria e melancólica, como se o vazio do corredor estivesse encarnado naquela presença. Quando a figura finalmente chegou a uma distância mais próxima, quase perto de mim, ela parou e ficou imóvel, a apenas alguns passos de distância. Eu podia sentir seu hálito gelado no ar, como se estivesse respirando diretamente em meu rosto, embora não houvesse som algum. E naquele momento, eu soube que havia algo sobrenatural naqueles corredores. Por algum motivo, minha mente começou a raciocinar com mais clareza. Pensei que poderia estar alucinando ou imaginando coisas, mas as emoções eram tão reais que me fizeram questionar até mesmo minha própria sanidade. O medo que senti era tangível, como se cada centímetro do meu corpo estivesse se contraindo em pânico. Foi então que algo inesperado aconteceu. A figura começou a se mover novamente, mas desta vez, de forma mais rápida, como se estivesse se movendo mais livremente. O espaço entre nós parecia diminuir em questão de segundos, e uma sensação de pressa se instalou em meu peito. Senti uma urgência, como se devesse sair dali a qualquer custo. Meu corpo finalmente voltou a funcionar, e eu dei um passo para trás, decidido a correr pelo corredor, pela porta ao fundo. Quando eu me virei, a figura desapareceu instantaneamente, como se tivesse se dissolvido na escuridão. Eu fiquei parado ali, tentando processar o que acabará de acontecer. A sensação de alívio foi misturada com um grande sentimento de incredulidade, como se estivesse no meio de um sonho ou em um estado de transe. Por um momento, me senti aliviada por não estar mais cara a cara com aquela figura sombria, mas também senti um vazio, como se alguma coisa estivesse faltando naquele momento. Depois daquele incidente, as coisas começaram a se complicar. Eu começava a ouvir os passos novamente, em momentos aleatórios, e a sensação de uma presença sempre parecia estar ao meu redor. Às vezes, parecia que a figura estava apenas no limite da visão, como se estivesse observando ou aguardando a próxima oportunidade para se manifestar. Não importa onde eu estivesse no campus, essa sensação de presença me acompanhava, como se estivesse presa em um ciclo eterno. Por mais que eu tentasse ignorar ou racionalizar, havia algo de estranho e inegável naquelas experiências. A figura parecia estar me seguindo, ou pelo menos, deixando pistas de sua presença de maneira sutis. Eu sabia que não era apenas um truque da minha mente ou uma coincidência, porque tantas vezes eu fui capaz de sentir o peso daquela presença mesmo em lugares onde deveria estar completamente sozinho. Tentei compartilhar o que aconteceu com alguns amigos e colegas de classe, mas muitos deles apenas riram ou minimizaram minha experiência. Você deve ter apenas sonhado acordada, um deles me disse. Outro sugeriu que eu estava apenas estressada ou exausta demais. No entanto, eu sabia que não estava apenas imaginando tudo aquilo. A presença era real, a sensação de medo e de tensão também eram reais. E, acima de tudo, eu sabia que havia algo mais acontecendo no prédio da faculdade. O mais estranho de tudo era que, quanto mais eu tentava afastar minha mente daquela experiência, mais a figura parecia se manifestar. Era como se ela estivesse cada vez mais determinada a me assustar ou se comunicar de alguma forma. Às vezes, as manifestações eram sutis, outras vezes, mais intensas, como portas que batiam sozinhas ou luzes piscando quando ninguém estava por perto. Depois de algum tempo, comecei a aceitar que havia algo mais naquela presença, algo que estava além de qualquer explicação racional. Pode parecer loucura, mas a verdade é que a figura não parecia apenas um espírito ou uma manifestação qualquer de uma alma perturbada. Parecia ter uma inteligência própria, como se estivesse consciente de minhas reações e estivesse se alimentando do medo que eu sentia. Finalmente, decidi enfrentar a situação e tentar descobrir mais sobre a história do edifício. Falei com o zelador da faculdade, que tinha uma visão mais ampla sobre a história do campus. Ele não parecia muito surpreso com meu relato e mencionou que havia rumores sobre um estudante que desapareceu há muitos anos. Segundo ele, o estudante havia sido visto pela última vez naquela área do campus, e desde então, ninguém sabia o que realmente aconteceu com ele. O zelador falou de uma maneira quase casual, como se já tivesse ouvido essa história antes,
como se fosse apenas mais um boato ou lenda urbana do campus. Mas para mim, foi um ponto de virada, uma peça do quebra-cabeça que parecia fazer sentido. Talvez a figura que eu estava vendo não fosse apenas uma manifestação de medo ou cansaço. Talvez fosse o espírito desse estudante desaparecido, ainda preso a este edifício e a esta universidade. Desde então, eu aprendi a lidar com o medo de um jeito diferente. Comecei a respeitar os limites e evitar certas áreas do prédio, especialmente à noite. Evitava andar sozinho por corredores vazios e sempre fazia questão de estar com alguém quando precisava estudar ou passar por lugares que tinham se tornado assombrados para mim. E mesmo que eu ainda ouça alguns sons ou veja uma sombra às vezes, já não me deixo levar tanto pelo medo como antes. A experiência me ensinou que há muito mais no mundo do que o que nossos olhos podem ver ou o que nossa mente pode entender. Foi um lembrete de que nem tudo pode ser explicado com lógica ou razão, e que, em lugares onde a história e o mistério se encontram, sempre há espaço para algo sobrenatural. Eu nunca serei capaz de esquecer aquele momento, a sensação de alívio quando a figura desapareceu, e ao mesmo tempo, o medo que ela trouxe para minha vida naquele período. Até hoje, quando estou sozinho no prédio, ainda sinto um arrepio na espinha, uma sensação de que não estou sozinho, de que há algo ou alguém esperando, sempre esperando, no canto mais escuro do corredor. Se você ficou tão fascinado e assustado quanto eu, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Tem muito mais conteúdo misterioso vindo por aí, e você não vai querer perder. Se você já viveu algo estranho ou conhece alguém com uma história de arrepiar, compartilhe nos comentários. Quem sabe a próxima história não venha de você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuidado com o que está além da sua visão, e não abra livros antigos demais.